Consegue identificar o primeiro momento em que pensou que alguma coisa não estava bem consigo? Não. Foi uma coisa que foi acontecendo? Foi acontecendo, não consigo. Porque, na realidade, antes do diagnóstico, eu estive durante muito tempo com sintomas estranhos de várias coisas que eu não sabia identificar. Como por exemplo? Bem, começou na realidade por se traduzir num aumento de ansiedade enorme. Eu não sou normalmente uma pessoa ansiosa. Um desconforto generalizado e uma ansiedade. Depois tive alguns ataques de pânico, que eu achava que, sei lá, que estava para morrer. Acho que é o que toda a gente acha quando tem um ataque de pânico. E depois, mas isto prolongou-se ao longo de muito tempo e era descontinuado, não era uma coisa que eu pudesse identificar como uma cadência muito própria. Mas quando diz durante muito tempo, estamos a falar de meses? Eu acho que mais de um ano. Ok. Acho que mais de um ano. A sensação que eu tenho, para colocar as coisas em calendário, é que quando foi a campanha das Europeias de 2019, que foi em maio, se não me engano, eu já não estava bem, portanto já não me sentia totalmente bem. Já tinha esses sintomas de ansiedade, os ataques de pânico nessa altura? Muito, não tive durante a campanha ataques de pânico, ansiedade sim, mas muito esporadicamente, não era uma coisa que... Eu depois comecei, à medida que o tempo foi avançando, comecei a ter medo de estar em circunstâncias, fossem elas quais fossem, e poder ter um ataque de pânico. Mas não estava bem. Genericamente não consigo colocar assim muitos sintomas particulares, a única coisa era não estava bem. Não estava bem. Esses ataques de pânico surgiam do nada? Ou havia de facto situações que podiam ser... do nada. E isso era a coisa mais difícil de controlar. Não havia uma espécie de sei lá... Gatilho. Um gatilho, uma atividade qualquer que eu desenvolvesse que desse aso. Não surgiam do nada. E, a par disso, o que estava a acontecer também já há algum tempo era o facto de ter muitas insónias. Eu normalmente não tenho insónias. Dormir muito pouco, não sentir necessidade de dormir e andar sempre cansado ao mesmo tempo. Parece contraditório, mas não é. E depois, entretanto, foram as eleições europeias, voltei para Bruxelas e comecei a sentir o agudizar dos sintomas no verão desse ano, no verão de 2019. Aí comecei a ter ataques de pânico com mais frequência, com mais regularidade, e depois disso passou a outros sintomas do género de ficar bloqueada, por exemplo, estar a ir trabalhar ou a ir para uma sessão qualquer, uma conferência, o que fosse, e a sensação de que não controlava os membros do meu corpo. Isto é um bocadinho estranho. Era uma sensação física. Física. Ou seja, não era só não saber o que dizer. Não. O não saber o que dizer, posso não ter dito coisas muito acertadas, mas o não saber o que dizer nunca me aconteceu. Não, porque o bloqueado mesmo... podia ser estar para dizer qualquer coisa e esquecer-se, não é? Mas não era isso, era físico. Não era isso. Era mais, o que eu tive mais e que senti sempre mais foram sintomas físicos. E quando comecei depois, sei lá, setembro, outubro, novembro, a ter sintomas desse género de não conseguir controlar, por exemplo, as pernas ou os braços, ou achar que estava toda dormente, ou ficar bloqueada e não conseguir andar porque tinha medo de não ter equilíbrio e de cair, isto é tudo surreal, porque acaba por dominar depois todas as ações, todos os dias, todos os movimentos, e a dada altura achei que estava com um problema neurológico grave e fui fazer uma consulta de neurologia e não tinha nenhum problema neurológico. Deixa-me só voltar à questão dos ataques de pânico. Quando passava por esses episódios, alguém à sua volta percebia? As pessoas que me eram mais próximas, mesmo que não percebessem, eu dizia. Porque havia situações em relação às quais, por exemplo, aconteceu algumas vezes ter ataques de pânico quando estava em situações públicas, rodeada de pessoas, e portanto tinha que ter alguém que soubesse que eu não estava bem. Na qualidade de Marisa Matias, eurodeputada, ou seja, de figura pública? Aconteceu algumas vezes, sim. Não consigo identificá-las, mas sim. Como é que isso se gera? É horrível. Estar numa situação... Não se gera... Como é que se gera? É tentar concentrar naquilo que estou a fazer, naquele momento, naquela ação concreta, tentar fazer o melhor que sei e que posso naquelas circunstâncias, mas desejar que acabe rápido para poder parar e respirar e
e recentrar. Mas é uma situação muito complicada em qualquer circunstância, não apenas quando se está publicamente mesmo. Às vezes até me sentia mais desconfortável, no sentido, não era desconfortável, sentia-me mesmo mais indefesa, incapaz, quando isso acontecia quando eu estava sozinha, porque não tinha sequer ninguém a quem poder dirigir-me e dizer e pedir ajuda ou o que fosse. Mas na realidade foi isso. E portanto, depois... Para quem não teve nunca um ataque de pânico, como é que o descreveria? Além dessa sensação de morte iminente, não é? De repente o coração dispara, é falta de ar, é dor, um aperto no peito, é a mesma sensação de que acabou. Que alguma coisa de muito grave está a acontecer no corpo. Que alguma coisa muito grave está a acontecer e obviamente eu acho que isso deve ser comum a toda a gente, ou pelo menos a uma grande parte das pessoas têm ataques de pânico no início. Eu acho que nos primeiros que se tem, a sensação que temos é que estamos a ter tipo um ataque cardíaco, uma coisa qualquer desse género. Quando vai a uma consulta de neurologia, pensa que é neurológico porque todos os sintomas são físicos? Nunca lhe ocorreu antes dessa consulta que podia ser uma coisa do âmbito da saúde mental e não da sua saúde física? Eu creio que nós... Eu sempre dei muita atenção à saúde mental, mas à dos outros, acho eu. E sempre foi uma questão que eu entendi como prioritária no meu trabalho no dia-a-dia. Eu acho que uma das coisas com as quais eu tive mais dificuldade em lidar foi como é que eu trabalhava tanto nestas questões, questões relacionadas com a saúde mental, no Parlamento, na Comissão de Saúde Pública, sempre me preocupei e nunca depois dei atenção a isso, mas nos primeiros meses, como tinha sintomas físicos, não me passar pela cabeça que pudesse não ser físico e ser uma coisa relacionada com a saúde mental. E é de facto um bocadinho aquela coisa de em casa de ferreiro espeto de pau, quer dizer, a gente olha para os outros, acompanha, percebe as dificuldades, tenta desdramatizar no sentido de tratar por igual forma, de igual modo, a saúde mental como tratamos a saúde física, mas depois acabei por não fazer isso comigo própria. E foi isso, portanto, os primeiros sintomas que eu tive, sendo físicos, eu achava que era do foro neurológico, sei lá, depois desenvolvemos todo o tipo de teorias, né? Já achava que estava com uma doença neurodegenerativa muito grave, uma coisa qualquer desse género. Não era, e entretanto, em janeiro de 2020, eu estava numa reunião no meu gabinete no Parlamento Europeu com uma colega italiana e acabei por começar a falar com ela sobre isso, de que tinha ido a uma consulta de neurologia, que estava com sintomas estranhos, que não sabia muito bem o que é que se passava comigo, e ela disse-me que o pai dela tinha passado exatamente pelo mesmo, era uma questão de saúde mental. E eu nessa semana, logo nessa semana, marquei uma consulta no Centro Médico do Parlamento Europeu, que tinha na altura, e ainda tem, espero eu, equipas especializadas em questões relacionadas com esgotamentos, burnouts, depressões, etc. E na altura, nessa consulta, disseram-me para eu consultar um psiquiatra, que foi o que eu fiz logo passado pouco tempo, e era uma questão de burnout, de esgotamento. Portanto, quando teve a percepção de que podia ser de facto uma questão do foro mental e não físico, também não teve nenhuma resistência? Não. Não sentiu o estigma de? Não. Eu, aliás, como disse, já trabalhava há tantos anos as questões de saúde mental, nem sequer me passava pela cabeça andar a dizer às pessoas para eliminarmos e combatermos o estigma e depois ter alguma espécie de estigma ou de vergonha em relação a isso. Não, isso não. Sim, mas era possível que depois, quando nos acontece, que se sinta pelo menos algum peso, não é? Não, eu senti-me um bocadinho, como é que é dizer, um bocadinho descontente comigo mesma por não ter identificado os sintomas e por ter demorado tanto tempo, porque eu acho que arrastei durante tempo demais e foi por isso que quando cheguei finalmente ao diagnóstico, depois já estava numa situação extrema e depois recordei-me de uma série de situações, por exemplo, de uma colega minha deputada irlandesa que tinha tido um burnout também há alguns anos atrás, mas no caso dela, por não ter sido diagnosticada a tempo, acabou por se transformar numa situação já sem retorno e, portanto, ela, quando parou mesmo e até hoje
vive isolada numa aldeia na Irlanda e não teve capacidade de voltar a trabalhar ou a desempenhar funções que lhe exijam uma capacidade intelectual, mental. Ela deixou de ter essa disponibilidade. E eu acompanhei tudo isso. E, portanto, não identifiquei, mas quando me foi diagnosticado, não criei nenhum tipo de barreira, para mim própria, não. Ou seja, é isto, temos que lidar com isto e vamos tratar. Quando te chega esse diagnóstico, é já no psiquiatra, não é? Já na consulta de psiquiatria, não naquela primeira. Sim. Como é que foi ouvir esse diagnóstico? Já percebi que com naturalidade, mas perante a gravidade, foi mais assustador perante a gravidade possível se tivesse passado mais tempo ou perante aquele momento? Não, naquele momento também não foi propriamente muito agradável, nunca é, mas porque o médico disse-me imediatamente que eu teria que parar totalmente, que não havia nenhuma alternativa. E eu nunca sequer concebi, fazendo o que faço, a possibilidade de parar. Isso não existia, porque nós temos trabalho todos os dias, porque quem está na política sabe disso, não se para, não há um horário de trabalho normal no dia-a-dia, não há fins de semana, não há férias no sentido convencional, quer dizer, há alguns tempos de descanso, mas é uma atividade que eu sempre pensei como uma missão, uma comissão de serviço, que não é para fazer a mesma função a vida toda, faz-se num período de anos e nesses anos há uma dedicação exclusiva a essa atividade. Mas de facto percebi que estava enganada e que tinha mesmo que parar, que não havia volta a dar. Percebeu logo nesse momento ou ainda tentou perceber se conseguia conjugar as coisas? Eu conjuguei um bocadinho por uma razão muito simples, porque eu estava com várias tarefas em mãos e havia uma em particular que eu pedi um tratamento de exceção, porque se eu não o fizesse, não era apenas eu, era toda a instituição que ficava em causa, porque na altura eu tinha sido nomeada chefe de missão da União Europeia no Sri Lanka e tinha feito as 2 primeiras missões e faltava a terceira, que foi em janeiro de 2020, e que era preciso eu, enquanto chefe de missão, ir lá apresentar os resultados do trabalho da missão da União Europeia. E aí eu falei com o médico e expliquei-lhe, quer dizer, é uma nomeação do alto representante da União Europeia, do chefe maior da política internacional, não há ninguém que me possa substituir, e o que é que eu faço nesta circunstância? E o que ele disse foi que talvez fosse melhor eu ir, já medicada, não sozinha, teria que ir acompanhada, mas para não parar com a sensação de que tinha falhado numa coisa absolutamente essencial e que ninguém me podia substituir, não é? Porque há coisas que nós percebemos depois, nestas coisas da vida percebemos que todos somos substituíveis. Eu já sabia que era substituível, mas percebi melhor nesta circunstância. Mas em relação a essa tarefa em concreto, foi a única coisa que eu fiz durante 3 meses de baixa. De resto parou? Parei. Como é que foi fazer isso para alguém que tem uma concepção da vida pública naquele momento de não parar? Foi muito complicado, parar foi muito complicado, porque há sempre a sensação de estar a falhar, de não estar a cumprir com a missão que temos, de que há coisas que não vão ser feitas, de que há pessoas que não vão ter resposta. E esse processo, embora eu trabalho com gente maravilhosa e tenho perfeita e total confiança nas pessoas com quem trabalho, as coisas, nós temos muito trabalho, somos uma equipa pequena, portanto as coisas são muito divididas. Eu digo, mas como é que eles... E elas vão ainda por cima ficar com as minhas funções. Obviamente havia funções minhas que ninguém podia ficar. As funções de representação não são transmissíveis, portanto pararam durante esses meses. E portanto, isso foi difícil, foi a sensação de que estaria a sobrecarregar ainda mais as pessoas que trabalham comigo, a sensação de que se eu falhasse na equipa, não era por ser eu em particular, mas que nós não teríamos capacidade de dar resposta a tudo que tínhamos em mãos. Eu estava na altura a iniciar um processo legislativo de redação de um regulamento no âmbito do Horizonte Europa, programa de investigação, que eu sabia que nunca iria terminar antes de 2021,
porque é um processo muito longo, mas seja como for, logo nos primeiros meses de redação da proposta não estar presente, e aí a Sofia e a Ana tomaram conta, pegaram, avançaram, mas tudo isso foi muito complicado. Saber que havia tanta coisa para fazer, portanto, até conseguir esvaziar a cabeça das coisas que eu tinha para fazer, demorou muito tempo, eu acho que mais de um mês, até conseguir começar a dormir, a descansar, demorou muito tempo. Não deu por si a fazer batota? Não, a mandar não só fiz. aquela mensagem ou só aquele e-mail Não, ou ler fiz, só? não fiz. Quer dizer, nunca me foi limitado o acesso ao telefone, a não ser para razões de trabalho, tipo e-mail, sim, não podia ver. E não, basicamente respondia às perguntas de como é que estava, e perguntava às pessoas como é que estavam. Havia essas regras para si, por exemplo, o e-mail não pode ver? Havia. Essa regra foi-me dada, assim, não poder ver o e-mail. E todas as regras tinham a ver com trabalho ou havia regras também para a vida pessoal? Não, na realidade, eu depois, além da psiquiatria, fiz também terapia, e uma das coisas que foi para mim muito chocante foi, nas primeiras sessões de terapia, não ter nada para responder sobre o que é que eu fazia nos meus tempos livres. Porque a minha vida toda girava em torno do trabalho. E eu achei... uma pessoa não tem essa percepção, e eu não tinha, pelo menos, até ter que começar a responder a perguntas que eu não tinha resposta. E, portanto, desse ponto de vista, era-me incutido até que desenvolvesse atividades, digamos, de foro mais pessoal, que começasse a fazer exercício físico, que não fiz, isto não se pode dizer, mas era uma das coisas que é recomendada ainda agora e que eu prometo a mim própria porque é de começar um dia, caminhadas, mas na verdade não logo, porque eu primeiro comecei a fazer medicação, que era uma coisa que eu não estava habituada. Resistiu a isso ou não? À medicação não resisti, mas a adaptação à medicação foi complicada. Porquê? Por causa dos efeitos secundários da medicação, só por isso, mais nada. Porque se achava mais cansada, mais adormecida, não, ficava mais com estranha? náuseas. Basicamente era isso. No início, muitas náuseas. E era difícil até comer por causa das náuseas. Mas foi isso. Se pudesse fazer caminhadas, coisa que eu não fazia logo no início, nem era totalmente aconselhado que fizesse, porque eu, durante esse primeiro mês, sobretudo, eu praticamente não saí de casa. Eu acho que saí 2 vezes para ir ao supermercado fazer compras. Por opção? Por opção e também por obrigação, porque depois, o que é que aconteceu? Eu entrei de baixa mesmo em fevereiro. Nesse primeiro mês estava mais limitada no que podia fazer por causa do risco dos ataques de pânico, de tudo isso, porque depois, entretanto, começaram a ficar mais recorrentes, eu não falei disso. E, portanto, eu própria tinha receio de ir sozinha e tentar fazer uma caminhada, porque depois tinha medo de ficar bloqueada, de não conseguir ir a lado nenhum. O que era mais recorrente? O que era ficar mais recorrente? Eles aconteciam todas as semanas? Passaram a ser quase todas as semanas, se não todas as semanas, quase todas as semanas. E, portanto, esse primeiro mês, eu própria também, para me habituar a tentar forçar-me a dormir, a descansar. Eu dormia para aí 4, 5 horas por noite, normalmente. Quer dizer, eu tinha que criar hábitos de poder dormir mais, pelo menos 7 horas, qualquer coisa por aí. E depois, quando me disseram que devia começar a sair, fazer grandes caminhadas, contactar com outras pessoas, começou o confinamento. E então eu acabei por estar... E o mês de março, o confinamento em março e ainda em abril, em Bruxelas, foi um confinamento muito, muito rigoroso. Rígido. E então não havia... Ou seja, sair tinha que haver uma razão para sair. Então acabei por sair ainda menos. Sente que a sua recuperação foi prejudicada pela pandemia a esse nível? Quando devia começar a fazer uma série de coisas, era impossível fazê-las? Não sei. Quer dizer, a recuperação em si seguiu todos os tempos que me foram dados pelas equipas médicas, portanto, não houve, desse ponto de vista,
se houve um atraso, eu não dei por ele, porque foi-me dito basicamente isso, que teria que estar 3 meses sem trabalhar, que depois retomaria a 50%, depois a 75% e depois do verão então a 100%. Teria que fazer medicação 1 ano e quase meio, até ao verão deste ano, que eu acabei por fazer até ao início de junho deste ano, terminei na realidade no final de maio, início de junho deste ano. Portanto, esses tempos não foram propriamente... Foram sempre cumpridos? Foram. E eu confesso que numa primeira fase o confinamento até foi uma ajuda, não foi uma... Porque eu estava afastada, depois a questão de estar ausente do trabalho, não estar a participar nas atividades, obviamente era muito visível e iam-se fazendo perguntas das pessoas que estavam no Parlamento. A todas as pessoas com quem eu trabalho disse sempre, quando perguntarem, digam a verdade, não há nenhuma necessidade de fazer nenhum tipo de sei lá, de esconder ou de fazer uma interpretação, seja ela qual for. Portanto, isso sempre a dizer é verdade, mas depois a verdade é que esse tipo de trabalho, a própria atividade parlamentar, etc., foi suspensa em março. O Parlamento encerrou durante umas semanas, o plenário, ou seja, muitas das coisas começaram a funcionar à distância, mas foi preciso adaptar os sistemas e todos os mecanismos de trabalho. Imediato. Não foi imediato e, portanto, ajudou-me nesse sentido, no sentido que eu senti que não estava a falhar tanto. Porque as coisas estavam paradas. Sentimento de culpa. Exato. E, portanto, foi uma ajuda. E muita gente perguntava, durante os tempos em que se percebeu que estava mais afastada, muita gente perguntou. Eu acho que sim, mas ninguém... E a muita gente foi dito o quê, exatamente? Que eu estava com esgotamento, com burnout e que estava de baixo. Houve várias pessoas a perguntar, a mim não tanto, mas com as pessoas que se iam cruzando no corredor, com as pessoas da equipa, que perguntavam o que é que se passava, e o que era dito era isso. Mas, na verdade, a ajuda não é por causa da ajuda que eu senti, foi porque o sentimento de culpa ficou reduzido a metade quando as atividades foram suspensas durante umas semanas. Porque eu não estava a falhar. Já podia voltar, pelo menos... A 50%. Certo. Sim. E depois a 75%, 50% foi só 2 semanas, e depois a 75% até ao verão, e depois... Foi fácil fazer essa adaptação gradual ou teve algum recuo? Não tive recuo, mas não foi fácil. Tive que ser tudo muito rigoroso para me obrigar a ter horas de descanso durante o dia. A não saltar logo para os 100? Sim. Isso foi muito complicado. Porque essa era a tendência, mesmo depois de ter passado... Era a tendência pelo acumular de trabalho que existia, pelas coisas que eu tinha que fazer. Ao mesmo tempo, eu própria estava a policiar-me. Eu não posso voltar ao que estava, porque isto é insustentável. Mas a tendência era, agora ponho só mais este bocadinho, mais este, então... Mas isso também, eu acho que quando nós trabalhamos numa equipa, se toda a gente estiver orientada para o mesmo, acaba por ser mais fácil, porque toda a gente ajuda. No sentido que muitas das solicitações nem sequer me chegavam a mim, porque eram barradas antes de me chegar. Nunca quis apressar, de facto, o processo? Não, porque eu não... Ou seja, não queria apressar o processo, mas queria, de certa forma, que ele fosse mais rápido em si mesmo. Não era eu ultrapassar etapas, isso não quis fazer. Mas obviamente queria que fosse mais rápido, que não tivesse que dar tanto tempo. Mas percebo que era absolutamente necessário. Era absolutamente necessário porque quando foi feito o diagnóstico, eu percebi que que as minhas próprias capacidades cognitivas estavam comprometidas já. E que eu teria que recuperá-las. Isso para mim foi um choque enorme. Como é que percebeu isso? Foi-me dito, eu percebi porque me foi dito pelos médicos, não foi que eu tivesse percebido por alguma coisa específica. Não tinha ainda essa noção ainda não assim? Tinha, não tinha. Achava que o comprometimento das capacidades cognitivas tinha a ver com falta de sono, de descanso, mas não percebi que era mais... E tinha também, mas não percebi que era mais do que isso, sim. No meio disso,
já saída dessa fase mais crítica de recuperação, surge a candidatura à presidência da República. Já foi depois da... Certo, sim, sim, já depois sim, desse momento sim, mais sim, crítico. sim. O que tinha acabado de acontecer teve algum peso na sua decisão? Ou pelo menos na forma como ponderou fazê-lo? Sim, teve peso. Por exemplo, nunca na minha vida me tinha passado pela cabeça consultar médicos para saber se me candidatava à presidência da República. Fiz, claro que sim. Consultei as equipas. O que é que disseram? Na altura disseram que se eu tinha vontade de fazer, que até era capaz de ser uma coisa positiva para eu própria voltar a poder ter uma atividade plena com Isso todas as acontece dimensões. quando? Ainda no verão? Já depois do verão? Eu falei com os médicos em julho final de julho, início de agosto de 2020, como uma possibilidade, e depois voltei a falar com eles em setembro, já mesmo com uma possibilidade, mas mais concretizada. E se lhe tivessem dito que se calhar não é uma grande ideia? Eu não teria avançado. De todo? Não teria. Eu acho que uma das formas que nós também temos de respeitar, nos respeitarmos e de respeitar a saúde mental e de a proteger é perceber que da mesma forma que se nos dizem que temos uma perna partida, não podemos caminhar, que se tivermos um problema de um esgotamento, se nos dizem que não temos condições para avançar numa determinada direção, não devemos fazê-lo. E é um processo mais difícil de fazer ligação, mas ele existe. Agora, desde as primeiras conversas que eu tive com os médicos, eles disseram que a fase crítica já tínhamos passado tempo suficiente para se poder pensar o que seriam atividades que até poderiam ser importantes do ponto de vista de cumprir todo o tipo de atividades que esta minha missão tem associada, não é? E não lhe impuseram nenhuma condicionante? Não, as condicionantes imponham a mim própria, de acordo com o que me disseram. Dormir 4, 5 horas por noite já não é aceitável para mim, nem possível. Quer dizer, posso dormir 4, 5 horas uma noite de vez em quando. Não posso dormir 4, 5 horas todas as noites. Mesmo ter semanas inteiras sem dias de descanso, posso fazê-lo, mas durante um período curto e depois tenho que compensar. Isso, mesmo que ninguém me dissesse, eu seria alguma coisa... Passou a ser assim. Passou a ser assim. O que é que mudou mais? Houve alguma coisa que fosse seu hábito que tenha ficado completamente para trás e que deixasse, bom, por exemplo, dormir 4 a 5 horas por noite? Essa é uma das mas coisas... o que é que mudou, mesmo quando já pôde trabalhar a 100%, o que é que nunca mais foi igual para si? Passei a ter tempo para mim, que era uma coisa que eu não tinha. O tempo, para mim, o tempo para ler, para estar com família, para estar com amigos, passou a ser um tempo exatamente ao mesmo nível de prioridade do tempo de trabalho. E não era assim. Eu encaixava o tempo para mim nos buraquinhos, nos intervalos poucos que ia tendo do tempo de trabalho. E isso, passar mais tempo com as pessoas, sim. Durante aquela campanha, é verdade que se calhar também ajudou, porque era uma campanha atípica, não é? Não era uma campanha propriamente foi atípica de estrada. todas as formas e depois ainda por cima eu tive um acidente, caí em dezembro, no dia 27 de dezembro e tive uma fratura nas costelas, enfim. Portanto, foi uma campanha em confinamento, eu já estava recuperada, mas depois estava cheia de dores nas costelas o tempo todo. Não se arrependeu a meio? Não pensou que não. se calhar não foi uma boa ideia? Não. Nestas coisas, não me arrependi porque achei que era importante e continuo a achar que era importante, independentemente dos resultados não terem sido positivos, continuo a achar que era importante. E sentiu que as pessoas à sua volta, porque já tinha estado noutras campanhas, nomeadamente nas europeias ainda em 2019, sentiu que as pessoas à sua volta estavam particularmente atentas para também não permitir que fosse demais, ou sentiu normalidade total por parte das pessoas que à sua volta sabiam... Os tempos não eram normais e, portanto, não havia forma de comparar. Porque lá está, como estava a dizer, muitas das atividades, muitas das ações foram à distância, não havia o contacto com as pessoas, os horários de campanha muito mais reduzidos do que numa campanha tradicional e, portanto,
os próprios tempos que estamos a viver e que estamos a viver ainda de forma mais limitada no início deste ano, acabaram por determinar um tipo e um ritmo de campanha completamente diferente. Só o facto de não haver, por exemplo, jantares de campanha e discursos a seguir aos jantares de campanha já era uma diferença enorme em termos, por exemplo, das horas de descanso, horas de sono e de recuperação para o dia seguinte. Portanto, os próprios tempos determinaram forma diferente de fazer campanha e muito menos pesada fisicamente, desse ponto de vista. E quando deixar de ser assim, se for candidato outra vez numa próxima campanha, também vai estar atento a isso, porque as campanhas são de facto muito exigentes até esse nível. O candidato está num sítio em Faro às 9 da manhã de um dia e termina num jantar comício, se for necessário, em Braga. Sim, às vezes nessa noite. O país num dia é assim. Às vezes isso para si passará a ser uma questão de... A questão de ter algum tempo para descansar, sem dúvida. Sim. Sem dúvida. De salvaguardar algumas horas de sono. Eu sei, quer dizer, em campanha, se calhar 8 horas de sono ao descanso é pedir muito, mas 6, vá lá, é melhor do que 4, porque às vezes em campanha é menos do que 4, não é? Mas tempo de descanso, sim. De recuperação, de esvaziar a cabeça, sim. E ponderou falar disto publicamente? A dada altura, em algum momento de todo este processo, ponderou falar publicamente, não sei, nas redes sociais, numa entrevista, até durante a candidatura, isso passou-lhe pela cabeça ou sempre foi uma coisa que quis guardar para si? Bem, não quero guardar para mim, nem quero não guardar para mim. Lidei sempre com a naturalidade que, perante as perguntas, nunca iria inventar uma história para esconder uma coisa que aconteceu e que, em relação à qual não só não tenho vergonha, como acho que devemos mesmo enfrentar e assumir como um problema de saúde que não pode estar sempre sujeito a este tipo de tratamento, esconder como se fosse uma coisa fora do normal ou fora do comum, ou que uma pessoa se deve envergonhar e, portanto, desse ponto de vista, nunca houve essa barreira. Em termos de falar publicamente sobre o assunto, ou seja, tomar eu a iniciativa para falar publicamente sobre o assunto, passou-me pela cabeça algumas vezes, mas depois coloca-se uma questão para mim que é, eu acho que nós devemos falar publicamente sobre o assunto, ou sobre os assuntos, porque a nossa vida não é mais importante que a das outras pessoas, porque não somos mais especiais, porque somos pessoas iguais. Devemos falar se entendermos que isso pode ser ajuda para alguém ou que pode ajudar a normalizar, a naturalizar e a combater o estigma. Eu acho que isso é o que deve ser feito. Ao mesmo tempo, os tempos que vivemos, sobretudo na política em Portugal, e que eu me apercebi com uma degradação profunda nos últimos anos, são tempos onde se cultiva muito a linguagem do ódio, da agressão por agredir, sem nenhuma finalidade que não seja a agressão pura e dura, a diminuição das pessoas. E eu várias vezes pensei, eu gostava de falar disto, mas se eu for falar disto, e em vez de estar a ajudar, estou ainda a ajudar a estigmatizar mais, porque como existe muito esta lógica do amor-ódio, mas de muito ódio no confronto com a política e com quem faz a política em Portugal, infelizmente estamos assim nos últimos tempos, se em vez de eu estar a ajudar a desdramatizar, a reduzir o estigma, estou a ajudar para que o facto de pessoas que me querem combater politicamente usem também isto para me combater, não só a mim, mas também a pessoas que passam pelo mesmo tipo de problema. E esta é uma equação que ainda não resolvi totalmente na minha cabeça. Acha que é possível que isso aconteça depois desta entrevista? Não sei, mas esta parte já está resolvida. A partir do momento que decidi dar a entrevista, espero que seja mais ajude mais a naturalizar e a normalizar e a perceber que isto são coisas que acontecem, que temos que dar atenção, que acontece a toda a gente, que é horrível, mas que podemos dar a volta ou tentar dar a volta. Espero que funcione mais para isso, mas espero que não funcione como uma arma de arremesso para quem está a passar por estas situações agora. Espero mesmo, sinceramente. Esta foi a primeira vez que lidou com a sua saúde mental? Que eu tenha tido perfeita consciência do que é que estava a fazer e como, sim. E mudou a forma como, apesar de ser atenta até à saúde mental dos outros e à temática, mudou a forma como passou a olhar para a questão? Do ponto de vista da preocupação pública,
Da preocupação política, da preocupação social, não mudou grande coisa, para ser honesta. Porque o trabalho que fiz na área da saúde pública e da saúde mental, e continuo a fazer, sempre foi muito dependente dos testemunhos das pessoas que passam pelas situações, de procurar ouvi-las, perceber os seus contributos para que a gente possa ter intervenções públicas e políticas mais eficazes e que respondam melhor às necessidades das pessoas. Portanto, esse ponto de vista não mudou muito. Mas o que mudou, sim, foi em relação à minha relação comigo própria e na minha interação com as outras pessoas. Estou particularmente atenta e desperta para sintomas vários e das pessoas que me são próximas, que são mais amigas, pessoas com quem eu trabalho. Às vezes é inevitável, acho eu, começar, se calhar, a sobrediagnosticar problemas que possam existir e a chamar a atenção às pessoas e dizer, mas isso acontece com frequência, mas vê lá, mas vai ver, vai-te tratar, podes estar com um problema assim. Pronto, isso aconteceu. Às vezes se assustou? Eu assustei-me quando percebi que podia não recuperar as minhas capacidades cognitivas todas e que de facto podia, e percebi, e percebo também, e tenho, acho eu, a clareza de perceber que quando nós entramos deste lado, quando entramos do lado de quem tem um problema destes, que estamos provavelmente, que será difícil voltar a sair totalmente, no sentido de que estamos mais, eu estou pelo menos mais atenta e acho que isto pode voltar a acontecer, portanto tenho que me cuidar, tenho que me tratar, tenho que cuidar das pessoas, no sentido de que perceber que é uma parte tão integrante da nossa vida e que pode ser tão recorrente como qualquer coisa física que nos possa acontecer. Mas já teve um momento de pensar, eu já estou bem? Eu já, como disse, deixei de tomar a medicação em maio, final de maio, totalmente, já estava com um nível de medicação bastante reduzido, depois isso também é uma das coisas, que a adaptação à medicação é complicada, depois ganhamos imenso peso com a medicação, depois deixamos a medicação, que também é outro processo, e eu, de certa forma, não tenho nenhum problema em dizer que na primeira fase em que comecei a reduzir tive algum medo, tinha a proteção, e tinha algum medo de, sem essa máscara, de perceber que ainda não estava bem. Mas fui gradualmente percebendo que me sentia bem. Se já estou totalmente liberta do medo de que possa voltar a acontecer, não. Acho que vai demorar mais tempo. Além de procurar sinais nos outros, também está sempre à procura de sinais em si? Não tanto à procura de sinais, porque senão isso acaba por ser uma canseira e não se faz mais nada. Não tanto isso, mas tipo usar o princípio da precaução mesmo a sério, de continuar a fazer as coisas que tenho que fazer, etc., mas percebendo que há barreiras que não se podem passar. E se é verdade que mudou rotinas e começou a introduzir muito mais o descanso, a vida pessoal, mudou alguma coisa na percepção sobre si própria? Ou até a própria Marisa, o que é que mudou em si como pessoa? Bem, eu acho que nos muda sempre, não é? Porque nós somos, até mesmo do próprio processo de recuperação, é um processo que nos obriga a fazer uma coisa que muita gente não faz, eu não fazia, que é pensar sobre mim, pensar em mim, tentar conhecer-me, um processo de autoconhecimento, de autoavaliação, que eu nunca tinha feito. Por exemplo, terapia, eu nunca tinha feito terapia, é uma ferramenta importantíssima e muito útil e que pode ajudar muita gente. Mas assustadora? Mas assustadora, sim, porque obviamente nós temos que olhar para dentro e tentar, e desse ponto de vista que sim, conheço muito melhor agora, não sei se era essa a pergunta, mas conheço muito melhor agora. Obrigada. Já está, obrigada. Obrigada.